casa, sejam bem-vindos também. Daqui a pouco nós vamos orar e Deus vai abençoar. Irmãos, nós vamos agora à palavra de Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19. Evangelho de João 5, capítulo 20, verso 19. 20, 19. Acharam aí, queridos? O texto sagrado diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. E chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em o nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, nesta manhã nós te pedimos, seja conosco, nos ajude a entender a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. E nós te agradecemos desde já, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala da aparição aos discípulos depois que o Senhor Jesus foi crucificado. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ressuscitou no domingo pela manhã e apareceu aos discípulos no mesmo dia, pela primeira vez, ao cair da tarde, naquele mesmo dia. E eles estavam com as portas trancadas, com muito medo, atônitos, por tudo aquilo que havia acontecido, por todo o sofrimento, todo o castigo que Jesus sofrera. E eles estavam ali sendo vítimas de alguns males que fizeram com que eles se trancassem naquele lugar e ficassem ali com muito medo. Eles estavam retidos ali por causa de algumas coisas que foram agindo na vida deles. E nós temos que tomar cuidado também para que essas coisas não aconteçam conosco. Aqui, estudando esse texto, eu percebi pelo menos 5 situações porque eles se trancaram daquela porta, naquele recinto. Eles trancaram a porta do recinto e ficaram ali, com medo. Pelo menos 5 desses males. E são os males que agem hoje na vida das pessoas também, que nós temos que evitar para que não haja na nossa vida. E quais são eles? Nós vamos ver um por um. O primeiro deles é o medo. Se você prestar bem no versículo de número 19, a Bíblia diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia,
o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado. E chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse: Pai, seja convosco. Então a Bíblia diz que eles estavam com medo. O medo, irmãos, faz a pessoa ficar retraída, faz a pessoa se esconder dos desafios. Todos nós, em certo momento, somos tentados a ter medo. Todos nós somos humanos. Mas ser dominado pelo medo é outra coisa. E nós não podemos viver dominados pelo medo. Às vezes nós temos medo de coisas que nem sequer irão acontecer. Mas a gente vive com medo. E isso é um problema muito sério. Porque o medo acaba tirando da pessoa a confiança. Ela não tem confiança para nada. Ela se tranca no seu próprio mundo. Tudo por causa do medo que a oprime, que faz ela se trancar nas suas emoções. Então eles estavam ali com muito medo por causa dos judeus. Já haviam crucificado Jesus e a perseguição sobre a igreja, sobre os discípulos era muito grande. E eles se trancaram lá. Irmão, hoje é um desafio para a gente. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que estar tão cheios do amor de Deus, para que o amor de Deus faça com que esse medo caia por terra. Porque a Bíblia diz que o perfeito amor, que é o amor de Deus, ele lança fora todo medo. Ah, mas eu vou ter que ir lá fazer aquele exame, você já vai com medo. E o medo traz consequências, irmãos. Não, eu vou lá, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, porque Deus está no controle de tudo. Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui, lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 23. Provérbio 3, 23. Capítulo 3, verso 23 de Provérbios diz: Então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, ou seja, não terá medo. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será o quê? Suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos. Então, primeiro ele começa dizendo: então andarás com confiança no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. O diabo não quer que as pessoas andem com confiança no caminho. E por isso ele ataca as pessoas com medo. Mas se nós estivermos cheios da presença de Deus, nós teremos uma ousadia tão grande, que nós vamos caminhar sem medo e sem temor algum. Vivendo uma vida totalmente abençoada pelo Senhor Deus. Diga graças a Deus. Outra coisa que estava agindo na vida dos discípulos, que também muitas vezes age na nossa vida, é a falta de paz. Vamos voltar lá para o Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio deles, e o que Jesus disse? Paz seja convosco. Tudo aquilo que havia acontecido, de Jesus ter sido crucificado da forma que foi, de tudo que aconteceu, tirou a paz dos discípulos. Estavam trancados ali, sem paz.
E a própria palavra de Deus diz que ele estava com medo e o coração cheio de temor, cheio da insegurança, da incerteza. Irmão, é a paz que faz a gente deitar e dormir tranquilo, sabendo que Deus está cuidando de tudo. O próprio salmista diz que Deus dá aos seus amados até enquanto eles dormem. Então Deus dá até enquanto eles dormem. Nós temos que confiar. Nada vai tirar essa paz. Você não pode deixar nada tirar essa paz. Por quê? Porque quando a pessoa não tem paz, ela se expõe, ela expõe o seu coração a todo tipo de mal. O coração fica exposto a todo e qualquer tipo de coisa ruim. Porque falta paz para a pessoa. Eu quero ler com vocês agora Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, verso 7. A Bíblia diz aqui: e a paz de Deus, não é a paz do mundo. A paz do mundo é aquela paz onde não há intervalo, onde há um intervalo de guerra, onde não há, como lá em Israel. Israel deu aquele intervalo ali, foi um momento de paz. Mas a paz de Deus é diferente. A paz de Deus é a tranquilidade da nossa alma. É quando a nossa alma está tranquila mesmo no meio da tribulação. É possível isso? É. Jesus estava no barco com seus discípulos, no meio da tempestade, ele estava na polpa do barco dormindo. Por quê? Porque ele estava em paz. Então essa falta de paz nos expõe a tanta coisa ruim. Ele diz, a paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa paz, ela excede o entendimento e a compreensão humana. As pessoas vão olhar e vão dizer, eu não entendo. Está o mundo desabando sobre a sua cabeça, mas você está tranquilo. Parece até que você tem sangue de barata. Não é isso não. É porque você tem a paz de Deus com você. Ela excede o entendimento das pessoas. Ela olha para você, ela diz assim, se eu tivesse no seu lugar, eu estaria doido. Minha cabeça estaria a 1000 por hora. É porque falta paz. E aí, quando a pessoa não tem paz, ela toma a decisão errada. Separa, entrega os pontos, e depois ela vai dizer, poxa vida, se eu tivesse paz para tomar aquela decisão, eu não teria feito o que eu fiz. Então nós precisamos viver com o coração cheio de paz, porque a falta dessa paz expõe o nosso coração a todo e qualquer tipo de sentimento ruim. Vai entrando. Aí ele diz aqui, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Por que o inimigo, ele tenta tirar a sua paz? Porque é a paz de Deus que guarda o coração do homem, irmão. É a paz de Deus que guarda o coração do homem. Que guarda de tudo quanto é coisa ruim. Lembra que quando eu disse que quando a pessoa não tem paz, ela expõe o coração dela a uma série de coisas ruins? Porque ela não tem a proteção. A proteção é a paz. Diz aqui, ó. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo dessa paz de Deus? Guardar o nosso coração. Tem uma outra tradução que ele diz aqui, nosso coração e a nossa mente. Aqui essa tá sentimento, mas tem uma tradução que fala a nossa mente. Então guarda o coração. O coração aqui não é aquela parte que bombeia o sangue, mas é o espírito do homem. Está lá, é a revista atualizada lá. Guardará o coração e a vossa mente. A tradução
atualizada, né? Então, ela tem um objetivo. Ela guarda o coração, que não é aquela parte que bombeia o sangue, aquele órgão do corpo, não. O coração é a verdadeira pessoa. A carne, o camilo, isso aqui é a carne. A terra vai comer. O espírito que mora nesse corpo, que é a essência de tudo. Nós somos um espírito que mora num corpo e que tem uma mente. Corpo, matéria, espírito, verdadeira pessoa, e a mente, que é o intelecto do ser humano. Então, se nós perdemos essa paz, nós perdemos a proteção, tanto para o coração, quanto para a mente. Porque é essa paz que guarda o coração, que guarda a nossa mente. Por isso que o inimigo gosta de roubar a tua paz. Faz de tudo. Sabe por quê? Aí ele começa os ataques. Ele vai colocando pensamentos, vai bombardeando a sua mente. E vai jogando coisas. E vai colocando coisas dentro de você. Quando você cai em si, você diz, meu Deus, a minha vida virou um acúmulo de maldade, de coisas ruins. Tudo por causa disso, irmão. Por isso que o inimigo está querendo que você viva sem essa paz, que é a paz de Deus. E quem não a possui, expõe o seu coração, expõe também a sua mente. Está com a mente, está com o coração exposto. Mas vamos voltar lá para João 20, 19. João, capítulo 20, verso 19. O terceiro mal terrível que estava sobre a vida deles, que fazia eles ficarem trancados ali naquele recinto, na verdade, era a ausência de Jesus. Veja o quadro que eles estavam. Veja que coisa interessante. Eles estavam acostumados a caminhar com Jesus. Jesus agora havia sido crucificado. Interessante que Jesus não tinha ido ao Pai ainda. Ele foi depois. Então, por que eu estou dizendo isso? Se ele não tinha ido ao Pai, o Espírito Santo ainda não tinha descido, não tinha vindo. Depois que Jesus vai soprar neles o Espírito Santo, né? E aí, irmãos, quando acontece isso, Jesus não está presente, aí começa a vir tanta coisa ruim. A ausência de Jesus na vida do ser humano faz com que ele sofra. O sofrimento das pessoas é a ausência de Deus, a ausência de Jesus. Uma certa feita, Jesus, quando fica sabendo, está lá no livro do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 21, quando Jesus fica sabendo que Lázaro tinha morrido, Lázaro era amigo de Jesus. Jesus chorou muito e foi ao encontro de Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro. E aí, irmãos, quando Marta, a Bíblia diz que Maria fica em casa chorando e Marta sai ao encontro de Jesus. E ela cita uma frase muito interessante. Ela diz assim para Jesus no verso 21. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha lá no verso 21. Volta para a corrigida, meu irmão. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela atribuiu a morte do irmão à ausência de Jesus. E muita coisa acontece onde Jesus não está presente. Os discípulos foram tomados pelo medo, ficaram sem paz, que Jesus não estava presente. Às vezes, irmãos, a pessoa não se preocupa em criar dentro de casa um ambiente de paz, um ambiente onde Jesus possa estar presente. E aí acontece uma porção de coisa dentro de casa. O marido briga com a mulher briga com o marido, fica aquela confusão toda. Por quê? Porque o ambiente
É o ambiente onde Jesus não está presente. As músicas que a gente coloca dentro de casa, ela pode atrair a presença de Deus, ou ela pode afastar Jesus, irmãos. Que Jesus não vai ficar no meio da carniça. Hoje tem cada música aí que Deus me livre, irmão. A letra da música, ela só fala besteira, só traz mensagens diabólicas. E as pessoas colocam isso dentro de casa, aí depois fica falando: Jesus, entra na minha casa, mora na minha casa. Tem tanto hino que fala isso, né? A gente pede para Jesus entrar, morar. Como é que Jesus vai entrar numa casa cheia de coisa ruim, irmão? Cristão que ainda não se libertou dos ídolos, ainda tem lá na parede lá um ídolo de pau, de madeira, né, de gesso. Jesus não mandou a gente adorar os ídolos. Nós temos que nos libertar dessas coisas, irmãos. O apóstolo Paulo diz que assim que tenhamos visto o Senhor em carne, o seu rosto já não é como nós lá atrás vimos, como eles viram lá atrás. Por quê? Porque recebeu um corpo glorificado. Então tem gente que pinta um quadro, põe na parede, fala que ele é Jesus. Não, irmão, aquilo não é Jesus, não. E a pessoa põe um rosto bem misericordioso, um olho verde, né? Primeiro que os estudiosos dizem que Jesus, ele era mais ou menos moreninho, igual eu aqui, o cabelo um pouquinho assim, crespo, quase igual o meu assim, naquela região. Os estudiosos dizem isso. Aí a pessoa pinta, põe na parede, vai e adora. Como é que Jesus vai estar no ambiente de idolatria? E não é só isso. A Bíblia diz: não farás para ti imagem de esculturas, nem do que está no céu, na terra e nem debaixo da terra. Ele diz: e nem adorarás. Nós temos uma fé e nós cremos nessa fé que Deus nos deu. Deus não habita no ambiente de idolatria, não, irmão. Deus não habita. Ele diz: eu sou o Senhor, e a minha glória a outrem eu não darei. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ah, mas tem uma história bonita daquela santa fulana de tal. Oh, irmão, com todo o respeito que eu tenho às pessoas que adoram isso, mas a verdade tem que ser pregada. Tem que ser ensinada. A história mais linda é a história do Evangelho de Cristo, de Jesus. Ah, mas o que eu devo fazer? Você deve viver a palavra. Eu uma vez fui fazer uma visita lá no interior de São Paulo, região de Ribeirão Preto. E uma senhora que ela tinha muita insônia, perturbação. Estava ela e mais 2 pessoas. Aí a gente chegou: irmã, tudo bem? Tudo bom? E assim na estante tinha santo para dar e vender, irmão. Olha lá, que negócio. A gente tem que entrar na casa dos outros, a gente respeita, né? Comecei a pregar, não apontei nada, não estou ali para apontar nada. Aí falei: agora vamos orar. Aí falei: vamos dar as mãos aqui. Eu sempre explico isso aí para os obreiros. Tem obreiro que não aprendeu ainda. Quando você for orar por alguém, vê se você põe aqui, ó. Vem cá, explicar. Quando você for orar por alguém, você faça isso. Fica de frente para mim aqui. Ó, vai para cá. Você põe aqui, ó, essa perna aqui, e você põe aqui. Você não fecha o olho. Quem está orando tem que estar de olho aberto. Por que esse pé está aqui? Eu não deixo ele cair.
Então, ó, essa perna aqui, ela serve de alavanca, ó. Da mesma hora que ele joga o corpo para trás, eu tenho esse espaço para jogar esse pé para frente, ó. E aqui eu seguro. Aí eu fico vendo o obreiro orar, aí fica, meu Deus, meu pai, tal. Se manifestar um demônio, mas vai tomar um soco na cara, um topetão, sabe, daquele bem dado, e depois vai se arrepender para a vida toda, né? Por que eu estou falando isso? Obrigado, pastor. Por que eu estou dizendo isso? Que eu cheguei lá, falei, pessoal, fecha os olhos agora, vamos dar as mãos. Só que eu não fechei. Eu fiquei de olho aberto. Porque eu que estou conduzindo a coisa, irmão. Eu que estou conduzindo, eu tenho que ficar de olho aberto. Aí na hora que eu falei assim, em nome de Jesus, só comecei a oração. Mas manifestou ali um bicho bravo. Irmão, mas saiu quebrando tudo e pá, e rolava no chão. Eu peguei, dominei, pus de joelho. E o demônio disse assim, olha, sabe onde eu me escondo? Eu me escondo atrás daquelas imagens todinhas ali. Ela coloca para mim, até café ela coloca para mim. Isso é para você ver como que a coisa é séria. Aí eu orei, expulsei o mal em nome de Jesus. Ela voltou a si. Falei para ela, agora você faz se você quiser, né? Nós não podemos tirar nada da cada pessoa. Nós não temos essa prerrogativa. A gente prega a verdade e a pessoa que toma a decisão. Mas foi uma coisa pesada que manifestou ali, né? Então fica aí a dica, quando for orar por alguém, eu já vi, eu ensino, ainda tem obreiro que faz isso. Eu já peguei várias vezes, gente antiga de igreja, que eu já dei curso aqui de obreiro explicando como é que ora, e a pessoa ela vai, põe a mão e fica de olho fechado. Se manifestar, é um tapa na orelha que você toma, e eu ainda vou rir, viu? Vou rir, sabe por quê? Porque a gente ensina certo, a pessoa faz errado, né? Tem que, né? E a gente já viu cada uma. E lá em Minas Gerais, quando manifestou um demônio lá, a obreira, ela pegou a criança de 12 anos, pegou e pôs no colo, né? Só para dizer que estava ocupada, que não podia expulsar o demônio, irmão. Tem gente que tem medo do demônio. Mas o que eu estou falando aqui? A gente tem que criar um ambiente dentro da nossa casa onde Deus possa habitar. Deus não habita onde tem idolatria, onde tem um clima pesado, ruim, irmãos. Deus não habita lá, não. E às vezes a gente cria um ambiente dentro da nossa casa pesado. Ou coisa pesada. Deus não vai habitar ali. Vai ter problema, vai ter dificuldade. Então a gente tem que vigiar isso aqui, porque a ausência de Jesus faz muita coisa ruim acontecer. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se Jesus estivesse na casa de muita gente, muita coisa teria sido evitada. Então vamos vigiar com isso. Outra coisa importantíssimo que eu quero falar com vocês aqui. E isso aqui é algo importante. É o verso 21. Vamos lá para o verso 21. No versículo 21, Jesus fala para os discípulos assim, ó. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez, Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Irmão, é nítido, claro e evidente que os discípulos que estavam trancados ali naquele lugar, eles não tinham propósito de vida, estavam sem propósito. A pessoa que vive uma vida sem propósito, ela fica trancada nas suas próprias emoções. Porque existe o prisioneiro que está lá na cadeia, atrás das grades, e existe aquele que está aprisionado nos sentimentos dele. Isso é um perigo muito grande.
Eles estavam ali sem propósito algum, trancados. Quando a pessoa não tem propósito na vida, irmãos, ela fica totalmente paralisada, as coisas não acontecem para ela. Ela não sabe onde ela quer chegar, ela não sabe o que ela quer ter. Por exemplo, nós no final do ano entregamos o projeto de vida para todas as pessoas. Você tem que ter projeto. Onde é que você quer chegar em 2024? Quais suas metas? Você tem que colocar isso diante de Deus. Isso é um propósito. Então a pessoa que vive sem propósito, ela vive trancada dentro dos seus próprios sentimentos. Aí pode prestar atenção que quando Jesus chega lá, ele diz: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O que Jesus estava dando para eles? Um propósito de vida. Ó, o Pai me enviou, eu estou enviando vocês também agora para fazer o que eu fiz. Tanto é que Jesus diz: quem crê em mim, fará as coisas que eu faço, e maiores ainda, porque eu vou para o Pai. Então eles estavam trancados ali, porque eles não tinham propósito de vida. Quem não tem propósito de vida, vai viver na briga, na discussão dentro de casa, confusão, vida financeira amarrada, porque não tem propósito. Viver uma vida sem propósito é viver uma vida derrotada, é viver uma vida fracassada. O salmista, no Salmo 27, 4, ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ou seja, qual que era o propósito dele? Morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Então ele pediu ao Senhor e buscou. Quando você tem um propósito, você pede e busca. Eles estavam ali vivendo uma vida sem propósito. Eu pergunto para você, qual que é o seu propósito de vida? Qual que é o seu propósito de vida? Você já parou para pensar nisso? O maior propósito de vida, você quer que eu fale para você? É a gente servir a Deus. Seu maior propósito de vida é esse. Porque todas as coisas, elas não giram em torno do homem, mas sim em torno de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O centro de tudo é quem? É Deus e não o homem. Quando você vive uma vida com propósito, você quer agradar a Deus, porque você entende que Ele é o centro de tudo, não é você. Não é você, Deus é o centro de tudo. Aí, você vai começar a querer viver para você. Aí você vive sem propósito de vida. Mas quando você entende que o centro de tudo é Deus, você sai desse egocentrismo, onde você põe o seu eu em primeiro lugar, você tira e coloca Jesus. Aí você vive uma vida com propósito, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma família feliz. Quem está entendendo, diga amém. Então eles estavam ali trancados por causa disso, irmãos. Aí Jesus vem dar um propósito para eles. Olha, como o Pai me enviou, eu envio vocês agora. O propósito agora de vocês é ser enviado e pregar. Fazer o que eu fazia, porque eu vou para o Pai. Porque eu vou para o Pai. Em quinto lugar, para encerrar. Eles estavam trancados ali por causa da ausência do poder. É o poder do Espírito Santo, irmãos, que faz a gente ter ousadia. O cristão precisa ser cheio do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo é cheio de poder. Ele tem poder e autoridade através do Espírito Santo.
para viver uma vida abençoada, para viver uma vida de conquista. Você não vai precisar de pastor ficar orando por você, não. Se você é cheio do Espírito Santo, você mesmo vai orar e vai pôr o bicho para correr em nome de Jesus. Você vai ter uma fé independente. Amém? Se você prestar atenção no verso 22 e 23, o texto diz: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Eles recebem o Espírito Santo, eles recebem poder. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, ela torna-se uma pessoa transformada, feliz, abençoada. Coloca para a gente ali, produção, Atos capítulo 4, verso 13. Atos capítulo 4, versículo 13. Olha o que está escrito lá. Atos capítulo 4, verso 13. Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Olha que interessante. O Pedro era um homem indouto, sem letras, sem estudo. E ele estava falando ali para as autoridades. E ele estava tão cheio do Espírito Santo que as pessoas ficavam maravilhadas. Ele disse: esse homem indouto não tem estudo nenhum. Ele esteve com Jesus mesmo, porque ele fala essas coisas porque ele esteve com Jesus. Irmão, se nós formos cheios do Espírito Santo, as pessoas vão ficar admiradas com o que vai sair da nossa boca. As pessoas vão entender que nós estamos com Jesus, que nós caminhamos com Jesus, que nós temos uma vida rendida aos pés de Cristo. O cristão que não é cheio do Espírito Santo é o cristão sem poder, porque a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, a gente recebe poder. Poder para viver uma vida abençoada aqui na terra. Eles ficaram maravilhados. Esse homem não tem estudo nenhum, mas ele fala com uma autoridade de quem realmente esteve com Jesus. Mas era o Espírito Santo. O Espírito Santo produz em nós o poder, o sobrenatural, para falarmos como se Deus estivesse falando, como o próprio Deus falando. É isso que a gente precisa. A igreja, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Ela não precisa ser cheia de doutrinas humanas, de homens. Ela tem que ser igreja cheia do Espírito Santo. Porque se a igreja for cheia do Espírito Santo, nós vamos ver a glória de Deus cada dia mais manifestada sobre nossas vidas. Diga graças a Deus. Curva a sua cabeça e diga: Senhor Jesus, obrigado pela sua palavra. Eu te louvo por ela, por tudo que o Senhor falou comigo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Amigos de casa, que Deus abençoe.